Esse é João Bernardo, ensaísta português e autor das duas primeiras frases mostradas. Elas cabem muito bem na caracterização do movimento bolsonarista no Brasil, muito embora tenham sido escritas em sua tese de doutorado de 1998. À época, Bolsonaro cumpria seu segundo de 7 mandatos de deputado federal, ano em que protagonizava na TV aquela lamentável declaração sobre ser a favor da tortura, a defesa de uma guerra civil, fechamento do Congresso e a morte de pelo menos 30 mil pessoas, inclusive de Fernando Henrique Cardoso. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil. Começando com o FHC, não deixar para fora não. As frases seguintes foram escritas pelo historiador francês Henri Michel em 1977, período em que Bolsonaro era ainda militar, mas já pensava em candidatar-se a vereador do Rio de Janeiro, embora estivesse respondendo ao inquérito disciplinar no Exército. Hoje, o bolsonarismo se alia a um movimento mundial que tem como características um nacionalismo difuso centrado no etnocentrismo, lealdade cega a valores e costumes religiosos, mesmo repleto da mais alta hipocrisia, cultura do medo e da violência, rejeição a toda postura ou comportamento que desvie de seus valores e, sobretudo, a ideia de superioridade moral a partir de uma identidade, religiosa ou racial, que define os chamados homens de bem e o restante das gentes que invariavelmente representam um mal, o inferior, e aqueles que precisam ser silenciados ou eliminados da vida social. Mais do que isso, tem como guru, mentor intelectual e conselheiro rasputiniano o astrólogo Olavo de Carvalho. O dado central nesta questão é que, obviamente, nem Henri Michel e tampouco João Bernardo estavam tentando descrever ou conceituar o neoconservadorismo atual no mundo e muito menos, em especial, o do bolsonarismo. Ambos os autores estavam a definir o fascismo do início do século XX. Como uma macabra repetição da história dos anos 20 e 30 do século passado, pós-Primeira Grande Guerra e pós-queda da Bolsa de Valores de Nova York, assistimos estupefatos o século XX dar voz a uma legião de personalidades autoritárias e reacionárias que surge de forma avassaladora pós-crise do capitalismo de 2008. O quão distantes estão o neoconservadorismo atual e as condições de possibilidade para a emergência do fascismo no início do século XX? É preciso traçar algumas breves palavras que mostrem suas distâncias e aproximações antes de entrarmos na questão do estágio cognitivo do bolsonarismo, que, a nosso ver, permitiu esse resgate tenebroso em terras brasileiras. Ao indicar Ernesto Araújo como chanceler do Estado brasileiro no governo Bolsonaro, Olavo de Carvalho sabia o que estava fazendo. Araújo, olavista, havia servido na Embaixada do Brasil em Washington entre os anos de 2010 e 2015 e exercia o cargo de diretor do Departamento de Estados Unidos, Canadá e Assuntos Interamericanos. Poderíamos pensar que fosse óbvio alguém que já estava nos Estados Unidos ser escolhido como chanceler em virtude das pretensões de Bolsonaro em alinhar a política externa brasileira com os interesses estadunidenses. Mas a coisa é muito mais profunda do que parece. Em 2017, em um artigo intitulado Trump e o Ocidente, publicado na revista Cadernos de Política Exterior do Itamaraty e recomendado no Twitter por Olavo de Carvalho, Araújo celebra Trump, recém-eleito em 2016, como aposta em um resgate do conceito de pátria, família e Deus no Ocidente contra o tal globalismo. No resumo do artigo, lemos: o presidente Trump propõe uma visão do Ocidente não baseada no capitalismo e na democracia liberal, mas na recuperação do passado simbólico, da história e da cultura das nações ocidentais. A visão de Trump tem lastro em uma longa tradição intelectual e sentimental que vai de Ésquilo a Oswald Spengler,
e mostra o nacionalismo como indissociável da essência do Ocidente. Em seu centro está não uma doutrina econômica e política, mas o anseio por Deus. O Deus que age na história. Não se trata tampouco de uma proposta de expansionismo ocidental, mas de um pan-nacionalismo. O Brasil necessita refletir e definir se faz parte deste Ocidente. Com discursos contra o chamado marxismo cultural, contra teorias de gênero e a esquerda em geral, Araújo cita René Guénon, autor ocultista francês que exalta a Idade Média como início das nacionalidades, renega a Idade Moderna como decadente e propõe o tradicionalismo ou perennialismo com o suíço-alemão Fritz Jochum. Cita também Steve Bannon e Julius Evola. Guénon é influência direta tanto de Olavo de Carvalho quanto de Steve Bannon, guru de Trump até sua posse. Bannon, em 2014, em um congresso no Vaticano, também citou Julius Evola, que é místico seguidor de Guénon e também proponente da chamada filosofia tradicionalista ou perennialismo, defendida por Olavo de Carvalho e que inspirou o fascismo italiano e o nazismo alemão. Hoje, os livros de Guénon e Evola estão como leituras sugeridas pelo partido neonazista grego Aurora Dourada e são cultuados pela alt-right estadunidense e especialmente por seu principal representante, o supremacista branco Richard Spencer, que considera Evola a figura mais fascinante do século XX. Spencer, por ocasião da vitória de Trump nas eleições, disse: Hail Trump! Hail our people! Hail victory! Para se ter uma ideia, segundo João Bernardo, em seu livro Homens entre Ruínas, Reflexões pós-guerra de um tradicionalista radical, Julius Evola teria afirmado: no Terceiro Reich, se atingira uma forma mais perfeita de corporativismo do que no fascismo italiano, porque se estabelecera a solidariedade orgânica entre os patrões e os trabalhadores no interior de cada empresa. Apesar disso, Evola insiste que há um homem sem partido, que não é fascista e nem nazista. Futuramente iremos nos aprofundar com vídeos específicos sobre essas questões, trazendo inclusive a polêmica figura de Alexander Dugin a todo esse cenário. Mas por enquanto sugerimos assistirem 2 vídeos que passam indiretamente por esse e outros assuntos relacionados. Veja nos cards, um é o nosso vídeo sobre o desafio do leite e a janela de Overton, e o outro é do nosso querido canal parceiro Anarquia Audiovisual, as mentiras sobre 2013 e o obscurantismo da nova direita. Quando fizemos o vídeo da série Pensadores sobre Jean Piaget, além do interesse no pensamento desse grande educador, um dos objetivos era também a compreensão mais ampla dos estágios que o ser humano atravessa até as condições do pleno uso de nossas capacidades cognitivas. Não foi sem espanto que, ao nos depararmos com o estágio 3, operacional, ou de operações concretas, a percepção foi de que estávamos diante da exata descrição de como o Bolsonaro e seus correligionários enxergam e lidam com o mundo e a realidade. Ao que tudo indica, esse estágio é propício na formação de crenças e certezas no entorno de ações objetivas em resposta a problemas que aquele que crê precisa solucionar. No livro Fascismo, Definição e História, da historiadora anarquista Luci Fabbri, que viveu de perto os horrores do fascismo italiano, o fascismo é explicado como fenômeno de massa, até então não compreendido dessa forma pela própria esquerda antifascista, que reduzira sua análise a uma questão de classes sobre a ótica marxista. Fabbri une tanto o rescaldo desesperançoso do pós-guerra quanto o sentimento nacionalista e patriótico exaltado como antídoto e catalisador do entorpecimento causado nas massas, que aceitaram ser comandadas por tamanho disparate moralista e violento. Ela percebeu, tanto como historiadora como quanto testemunha da história, que o fascismo foi essencialmente o produto de um medo feroz de todos os que usufruíram de uma situação mais ou menos estável,
não relacionada totalmente com um trabalho produtivo ou de prestígio baseado em uma escala tradicional de valores, diante de uma enigmática evolução que parecia inevitável. Não se trata apenas das teorias conspiratórias de Bannon, Olavo de Carvalho, Alexander Dugin, que estão propagando com base no mesmo misticismo perennialista que inspirou o nazifascismo do século XX, mas também de um certo tipo de mentalidade e estágio cognitivo que tornaria as pessoas propensas e suscetíveis a encontrar uma possível explicação e uma suposta solução a seus problemas mais imediatos e urgentes. Como funciona o estágio 3 operacional, segundo Piaget? Mais do que as competências que o estágio operacional confere à criança, idealmente dos 7 aos 12 anos de idade, é importante saber quais competências ainda lhes faltam essencialmente. Embora nesse estágio já se tenha a noção da reversibilidade de suas ações, ou seja, as consequências imediatas do seu comportamento no mundo externo, sua consciência só alcança a dimensão empírica e imediata do mundo. Sua capacidade de abstração é reduzida ao seu universo empírico e ainda não lhe é possível construir abstração sobre abstrações. Embora tenha ultrapassado o solipsismo da fase anterior, seu mundo cognitivo se reduz a si próprio e ao seu entorno concreto, suas experiências diretas. É um mundo autorreferente, baseado no conforto e desconforto imediato. Apesar de conseguir distinguir seu ponto de vista do outro, por ser incapaz de construir abstrações mais complexas, lhe falta a empatia sobre experiências que vão além de sua experiência direta e concreta. Esses fatos tornam a pessoa propensa a acreditar em mentiras ou meias-verdades, desde que estas confirmem suas crenças ou tenham como fonte seu entorno familiar ou social. É o que chamamos de viés de confirmação. Tendem a superestimar o que acreditam saber e a menosprezar conhecimentos que não alcançam, podendo ser agressivos, inclusive, contra o que desconhecem. E chamamos isso de efeito Dunning-Kruger. Portanto, quando assistimos Bolsonaro garantir seu prazer em dirigir, alterando leis de trânsito que salvavam vidas, quando assistimos ele negar o INPE sobre o desmatamento na Amazônia, porque os dados não atendiam a crença necessária para suas intenções políticas, quando assistimos ele afirmar que só há pesquisa científica em universidades particulares, só porque ele desconhece que 90% de toda pesquisa científica brasileira é feita dentro de universidades públicas, ou por fim, quando nos deparamos com a sua relativização sobre uma pandemia mundial que já matou mais de 60 mil brasileiros, porque ele não quer ter déficit público, ficamos realmente na dúvida se o presidente do Brasil é um mitômano ou se seu desenvolvimento cognitivo é reduzido e rudimentar. A gravidade dessas constatações podem ser somadas à apuração do site Aos Fatos, que trouxe mais de 1000 declarações falsas ou distorcidas que Bolsonaro deu em menos de 500 dias de governo. Robert Paxton, que se propôs a descrever a anatomia do fascismo, em seu livro homônimo, diz: a radical instrumentalização da verdade, adotada pelos fascistas, explica por que razão eles nunca se deram ao trabalho de escrever obras casuísticas nas ocasiões em que alteravam os seus programas, o que acontecia com frequência e sem o menor escrúpulo. É importante salientar, porém, que essas pessoas não são burras ou irracionais. Sequer em si mesmas podem ser consideradas inteiramente más. Elas são incapazes. Todos os seres humanos, em certa medida, são incapazes de diversas coisas, atitudes, pensamentos ou alcances cognitivos. O que difere essas pessoas de todas as outras, que tentam levar a vida conscientes de suas limitações e abertas a ampliarem seus horizontes, é que essas pessoas já se pensam salvas, prontas ou minimamente no caminho correto da verdade, do justo e do belo. Com essa crença inabalável e com a autoestima inflada, sentem-se no direito de falsear a realidade, de inventar mentiras, destruir pessoas, discriminar e ofender, pois se veem defendendo o que é mais caro, não apenas para si, mas para a própria humanidade. Não há erro mais crasso
do que aqueles cometidos por voluntariosos incompetentes. Assim como não há regime totalitário e genocida que não tenha partido da pressuposição arrogante do monopólio da virtude e da moral por parte de seus membros. Fizemos o impensável. Colocamos o que é de mais tosco, despreparado e ignóbil a comandar uma nação de mais de 210 milhões de seres humanos. Uma horda de 50 milhões de incompetentes voluntariosos se vê espelhada no que é mais vil, com a crença de que seus problemas estarão resolvidos e de que essa criatura tem uma missão que vai ao encontro de suas necessidades e desejos. Faltam-lhes questionar a verdade que se apresenta a elas na figura do presidente, mesmo que seja muito sedutor pensar que, conhecendo a verdade, ela nos libertará. Talvez seja impossível conhecer a verdade. Talvez. Mas não é de todo difícil saber o que não é verdade, mesmo que ela se apresente misturada com ignorância ou distorções intencionais, também conhecida como mentira, mas vendida por conhecimento oculto. O que torna toda essa batalha mais árdua e complexa é o revestimento místico, a atribuição de um propósito maior e a demonização dos contrários que as teorias de conspiração constroem para dar força a uma mera falha cognitiva transformada em liderança. O que nos resta? Iremos tentar mapear as possibilidades em outro vídeo. Por enquanto, fiquemos com estas tristes constatações. Muito obrigado por assistir a esse vídeo. Por favor, assine o canal para ser notificado e contribua com o nosso financiamento coletivo. No comentário fixado, você verá o link para o texto desse vídeo e para o Apoia-se. Até a próxima.